Faz a ruxa e temos mais para hoje. Falar sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual não é nada do que nós pensamos, tá? É totalmente confuso. Todas as vezes que eu encontrei com criaturas espirituais, né, que se materializaram para me ver, para me ter contato com ele, não foi nada um diálogo, não tivemos nenhum diálogo compreensível, talvez por causa da minha cognição que é baixíssima, não sei. Eu tenho dom, mas eu não sei aplicar, né? Então eu não sei articular. Fazer o quê? Paciência, eu vou me amar do jeito que eu sou, tá bom? Então, todas as vezes que eu tenho contato, como eu contei no outro vídeo, com aquela pessoa, eu não sei o que era. Era uma pessoa, mas era exatamente igual a mim. Então, eu não conversava, eu não perguntava, eu não tinha interação nenhuma, eu metia a voadora. Era assim que eu fazia. Que nem com aqueles dois anjos, né, que eu creio que eram anjos, que apareceram para... Eu estava muito doente, e eles apareceram com aquela injeção para dar na minha coluna. E eu, quando eu acordei de noite, vi que tinha dois homens no meu quarto, puxando a minha coberta, dois homens estranhos. Oh, demorou, enfiei a voadora neles. Dei a voadora em um e dei um soco no outro. Eles não revidavam, não. Eles ficavam rindo. Um virou pro outro e falou assim: eu te falei que ela era brava. Eu te falei que ela é brava. Assim. E eu fiquei assim: ué, quem são essa gente? Não revida. Eu dando catiripô, mas eles nem revidavam, eles achavam graça. E ria. Então, por fim, eu entendi que aquilo ali não era maligno. A presença, a essência deles era boa. E eles me viraram de costas e me deram uma injeção na minha coluna, que até o dia de hoje nunca mais eu tive febre reumática como eu tinha, né? Minha infância, minha adolescência foi toda marcada com essa febre esquisita, né? Que os ossos ficavam todos doloridos e sensíveis, hipersensibilidade a metais. Não podia nem colocar a mão na torneira que eu ganhava choque. Vai entender o que é isso, né? Então, eu nunca tive... Das vezes que esses espíritos apareciam, eu não sabia nem se era bom ou se era ruim, eu metia a perna. Teve um dia na casa da minha mãe, no Rio de Janeiro, acordei com um senhorzinho me acordando e me chamando. Vamos passear nas estrelas? Olhei pra cara dele, peraí, ele era pretinho, tá, gente? Barba branca, bigodinho branco, cabelinho branquinho. É o preto velho, o outro vai dizer, não sei, não perguntei nada. E como aquilo ali para mim era totalmente estranho, nunca vi nem mais gordo nem mais magro, eu virei, tá repreendido em nome de Jesus, sai daqui, tá repreendido, diabo, o meu jeito hostil, natural de lidar com essas coisas. E ele só abaixou a cabeça, só fez assim com a cabeça e foi embora. Pronto, não me fez nada, não me resistiu, não reprimiu, não me repreendeu, não fez cara de ofensa, nem de ira, não. Simplesmente foi embora. E era esse meu comportamento toda vez que essas entidades se apresentavam. Hostilidade. Ou verbal, ou então a voadora de sempre. E eu tinha sempre muitos combates já com espíritos malignos, que eram malignos, né? O tal de Zé Pilintra que vinha deitar comigo na cama querendo ter contato, né? Coito. E eu repreendia, lutava com aquele ser estranho. Eu sentia até o cheiro da cachaça, o cheiro dele. E ele ia embora, e eu passava uma luta renhida. E teve uma vez que eu orando ao pai, né? Falei, pai, por que eu só vejo demônio, não vejo nenhum anjo, não vejo... Aí o pai me respondeu, porque você não pede. E realmente, eu até então, a minha oração sempre foi muito objetiva com as minhas necessidades, não com aquela urgência. Pai, envia um anjo aqui agora. Eu não tinha feito esse tipo de oração. Então, uma certa vez, uma entidade do mal, né? Lutando comigo, de noite, lutando, eu queria dar um murro, ela grudava na minha mão. Eu queria dar um chute, ela grudava na minha perna. E aquilo estava consumindo as minhas energias. Então aí eu lembrei e clamei, pai, em nome de Arrujo, já conhecia o nome de Arrujo, envia um anjo. Gente, foi só falar envia um anjo, o anjo vir, aquele ser enorme, era maior que a minha casa, tinha o quê? Talvez uns 5 metros, uns 6, enorme, com aquela espada já no jeito, enfiou do alto da cabeça do bicho até embaixo, e o bicho fez assim, ó, explodiu, parecendo ser, sabe, uma gosma,
e aquela gosma desfez no ar. E eu fiquei aqui olhando, ele olhou pra mim e fez assim, ó. Legal. E foi embora, eu fui correr. Moço, me diz seu nome. Ele virou pra mim e falou assim, meu nome? Não, eu falei assim, quem é você? Eu? Aí falou assim, eu sou a consciência de todos os negros que morreram aqui por causa da escravidão. Você entendeu? Nem eu. Nem eu. E ele imediatamente, igual um piscar de olhos, subiu. Foi embora. E assim, gente. Então eu fico boba com pessoas que têm relato, que confabulou, que perguntou, que dialogou e que nenenê. Gente, nunca foi comigo assim, nunca funcionou. Era coisas assim, quando me respondia era desse jeito assim. Curto e grosso, não entendi nada. E desse jeito. Então eu fico com essas coisas guardadas dentro de mim, sem entendimento nenhum. E assim é. Todas as minhas experiências são várias, entendeu? Várias curtinhas assim, que não tenho compreensão, eu tenho só visão, eu tenho só o arrebatamento do espírito. Quando eu vejo eu tô lá, mas eu não sei como acontece, quando eu vejo eu já estou lá, né? E muitas vezes para socorrer alguém. Geralmente, quando eu estava numa igreja, uma certa igreja evangélica lá, eu era missionário bem ativa, e o povo estava sempre me pedindo oração. Mas sabe, e eu vendo os dilemas daquela pessoa, eu entrava em jejum, né, consagrando minha vida para que o Pai viesse socorrer fulano, beltrano. E muitas vezes eu me via no mundo espiritual, ia lá onde é que as pessoas estavam presas, cadeias, correntes prendendo a pessoa. Então eu ia lá para soltar essas correntes, quebrar essas correntes, essas cadeias. Eu ia lá. E uma certa feita, eu entrei em algo que parecia um hospital e eu vi a família orando, Pai, envia um anjo para curar essa criança. A criança me viu, mas os pais não me viram, eu estava ali invisível. E cheguei perto daquela criança e os pais pedindo para aquele anjo viesse curar, e via o teu anjo clamando. E a criança me olhando assim. E eu peguei, estendi minha mão e repreendi aquela enfermidade em nome de Arruxa. Já conhecia Arruxa. Isso também aconteceu, mas não porque eu quisesse. Não porque hoje eu vou lá no hospital e vou... Não. Simplesmente deitei para dormir, quando eu vi eu já estava lá. Na maioria das vezes é assim que acontece. Entendeu? Quando eu vejo, já estou lá. Executando alguma coisa, fazendo alguma coisa, ajudando alguma coisa, aconselhando, entendeu? Coisas assim. Então, e o mundo espiritual? E no contexto, não é católico, não é evangélico, não é nem espírita. O povo espírita, digo, quem tem espírito, mas eles creem muito em espírito de gente que já morreu. E complicou, né? Complicou. Então, e nós não, a gente crê que tem o rúcula, que tem os anjos e tem os lugares que a gente não sabe definir. Que lugares exatamente são aqueles que eu mesmo não sei definir, né? Eu creio que lugares inferiores, infernais, os espíritos chamam de umbral, né? Que aqui, sim, talvez, mas uma decadência muito grande, a densidade do ar, do ambiente é extrema, não há bondade ali. Há pessoas presas pedindo socorro, pedindo ajuda, e eu vejo num contexto que são prisões espirituais. As pessoas estão vivas aqui na Terra vivendo uma situação de repetição de problemas, porque alguma parte dela está prisioneira em algum lugar. Então, conforme a vontade do Pai, então o Pai usa pessoas que já têm, vamos dizer assim, o dom mais ativo para ir lá e quebrar aquelas cadeias. E quando eu ia lá e quebrava as cadeias, vinha aquele enxame, né? Os demônios, no princípio, eles me viam me perseguindo. Eu chamava de chefão, né? Os demônios que rastejam, eles não conseguiam me atingir, porque eu sempre voo. Então eu vou, mas o chefão sempre conseguia voar. O chefão. E o problema era o chefão, que o chefão entrava, vamos dizer assim, no meu rastro e voltava comigo para minha casa. E às vezes era um, era dois.
e a luta estava armada a noite inteira combatendo com essas entidades. Até aprender a ser invisível. E o aprender a ser invisível nada mais é que você não tenha a mesma frequência que eles. Entendeu? A frequência deles é baixa, é ruim. É maldade, é rancor, é inveja, é orgulho, é soberba, é ganância. Entendeu? E às vezes nós vamos lá para o outro lado, eu mesmo ia, e tinha talvez uma invejinha, tinha uma soberbazinha, tinha, entendeu? Então isso tudo aí dava abertura para eles me atingirem. Mas a partir do momento que eu passei a tratar com tudo isso, com essas impurezas, né, no nosso coração, fui tratando, porque eu não queria mais. Se eu tivesse que ir nas coisas espirituais lá do outro lado, lá fora, no mundo espiritual, eu teria que ir invisível. E tem funcionado, gente. Nunca mais sofri aquela perseguição terrível de ficar a noite toda e amanhecer o dia ruim, porque aqueles bichos me alcançavam e vinham tentar me atingir no meu quarto. Isso acabou, entendeu? Porque durante o dia eu me cuido. Uma raiva que passa, uma amargura que passa, uma chatice que passa, tudo isso eu procuro resolver já antes de deitar a minha cabeça no travesseiro. Entendeu? Caminhando consciente das emoções que passam por dentro de mim, caminho consciente dos pensamentos que passam na minha cabeça, porque ninguém é culpado se um passarinho voa sobre você, mas o passarinho pousar na sua cabeça e fazer ninho, a responsabilidade é sua. Você permitiu, então você não é coitadinho nem coitadinha se a macumba, o que for, tá te atingindo aí. Você tem que vigiar, bebê. A Bíblia fala, mas a gente só lê, mas não pratica, tá bom? Vigiar conosco mesmo, vigiar o que eu tô sentindo. Que tristeza é essa? Tá provindo de quem? De quê? Da minha tristeza por causa de filho. Resolve isso, porque eu não posso ficar com ressentimento de filho. Eu preciso entender o propósito de ser mãe de um filho trabalhoso, de uma filha trabalhosa, e agradecer ao pai por isso. Entendeu? Eu não posso deitar minha cabeça no travesseiro ressentida com a atitude de filho e filha, marido, esposa, tio, tia, mãe, pai. Eu tenho que resolver isso no dia antes de minha cabeça deitar no travesseiro. Em oração, fazendo uma oração de bênção na vida de quem me ofendeu, de quem está me ofendendo, ou de quem me persegue, ou quem está me injuriando, ou de quem está falando palavras para mim que eu não gosto, que eu não sou. Eu tenho que deitar minha cabeça no travesseiro, orando por perdão àquela pessoa e abençoando aquela pessoa também. Aí sim, sai. Tô livre, tô limpa. Entendeu? É assim que eu tenho praticado o ficar invisível. E fica invisível. Passo por pessoa, passo por lugares. Já contei aí num vídeo que eu tive no Rio de Janeiro. O arrastão veio, levou a bolsa de todo mundo. E só eu fiquei no ponto com as minhas 2 malinhas. Não é para me gloriar, gente. É para dizer que nós precisamos aprender a ficar invisível também. E o mundo espiritual é uma coisa que tem que ser familiar para nós. Porque não entendo nada, não sabemos, não sei nem para onde se virar. E tem gente que tem, né? Como o João, o anjo virou, sobe aqui. Entrou numa camada mais além. Né? Porque a gente vai para o mundo espiritual, mas está muito próximo daqui. E tem as camadas mais para cima. Já fui, mas piorou. A primeira vez que eu cheguei, que vi um coral de anjos cantando, que lindo! Olha! E ele, uá, uá, chuá. Ó, que vocal lindo! Pra mim era vocal. Não sabia. Não tinha ninguém me explicar. Eu só tava lá porque tem o dom de estar lá. E no mundo espiritual não há lei, gente. Não há, você está proibido de entrar aqui. Você está proibido de entrar ali. Não há. Você vai onde é que tu quer. Entendeu? O teu dom, o coração tá limpo para poder voar mais para cima. Vai. Isso acontece. E chega lá. Ué, tinha ninguém, só o povo tava cantando lá. Cantando, uá,
E outros hinos também. E outros hinos. Que eu pegava tudo, copiava tudo e vinha e escrevia tudo. E que na época eu era dirigente da mocidade. Colocava a mocidade para cantar. E botei pra mocidade fazendo vocal. Que eu achei lindo quando eles cantavam não, que lindo. Esse é um vocal lindo. As vozes tudo separadinha, né? Aquela harmonia só que anjo tem para fazer. Gente, que lindo. Aí vim. Entendeu? Não tem muito mais que isso. Muito mais além, a gente não tem de nada. E como eu vou sempre de xereta, porque tenho dom para ir, quando eu vejo já tô lá, não tenho nem sair de lá, só guardo o que eu vi, guardo o que eu ouvi, guardo. Apenas isso, tá? Faz arroz aí. Tchau, tchau.